Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade ao nosso curso, hoje a gente vai tratar sobre o tópico de integração com vetores, né? A gente já abordou lá na frente, lá no início do curso, né? Na parte introdutória, uma integração básica de vetores, né? Mais relacionando mais a natureza do resultado do que realmente a operacionalização de integração com campos vetoriais. Tá? Mais especificamente, no vídeo de hoje eu quero abordar a integral de caminho, que é uma integral numa linha, né, numa curva definida no espaço, e eu vou considerar a integral de vetores nesse caminho. Vou considerar também a definição de campo conservativo. Tá? Quando eu falar de campo conservativo, não tem muito sentido falar em integrações que não sejam de vetores, né? Já que um campo conservativo sempre se refere a um campo vetorial, seja ele conservativo ou não, né? Isso que a gente vai ver como se determina se um campo é conservativo ou não. Provavelmente esse tópico vocês já tenham visto na disciplina de mecânica clássica ou mesmo em alguma disciplina do curso de física nos primeiros semestres, tá? Então, para esses, provavelmente esse tópico vai ser uma revisão, vai ser uma revisita aos campos conservativos, essa definição, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar de integrais de linha, né? Integrais de caminho ou integrais de linha, né? Também chamadas de integrais de linha. Tá? Ela é feita num certo caminho entre dois pontos A e B. Tá? Então, exemplos de integrais de linha. Eu posso ter uma integral nesse caminho C, né, vou chamar esse de caminho C, entre esses dois pontos A e B. Eu posso ter a integral desse escalar, dessa função, nesse caminho, onde dr é um elemento infinitesimal de deslocamento, pode ser esse drzinho aqui, tá, que eu desenhei em azul. Eu também posso considerar integrais como integrais nesse caminho da força. Bom, esse F não é exatamente a força, mas um campo vetorial F escalar dr, né? Esse aqui seria, por exemplo, eu tenho, vamos desenhar o meu dr novamente aqui, eu posso ter um campo vetorial F que passa por esse ponto dessa maneira, né? O F tem essa direção e sentido. Quando eu estiver calculando esse produto aqui, eu vou estar calculando F escalar dr, que é a projeção de F em dr, e vocês já devem reconhecer essa integral como o trabalho realizado por esse F, né? Por esse F que pode ser uma força fundamental. Tá? Então, esse é um tipo de integral que a gente pode fazer também. A projeção de um vetor na curva e integrado nessa curva. Tá? Outra integral que normalmente aparece pode ser essa. Um campo vetorial e escalar o dr. Tá? Então, e o resultado dele vai ser um vetor. Tá? Não, acabei não falando. Aqui, por exemplo, a integral de φ dr, o resultado vai ser um vetor. A integral de f escalar dr, o resultado vai ser um escalar, né? Já que eu estou tratando de produto escalar. E aqui o v escalar dr vai ser um vetor. Tá? Nesse caso aqui, o v escalar dr vai ser um vetor que é perpendicular ao plano onde está definida a curva. Tá? Então, isso que a gente tem como, como integrais básicas, a gente pode calcular outras, né? Tem outros tipos de complicações aqui que podem aparecer nos integrandos, tá? Mas aí cada caso a gente vai ver separadamente, se for necessário, tá? Deixa eu falar então, como eu estava já adiantando, falando daquela integral de f escalar dr, vou falar um pouquinho sobre a integral, essa integral que é o trabalho realizado por uma força, tá? Então, trabalho realizado por uma força. Eu vou representar essa força como um campo vetorial F, ou seja, para cada ponto do meu espaço tridimensional, esse F está definido. Né? Então, eu tenho você pode visualizar isso como vários vetores apontando em direções e sentidos diferentes, né, em cada ponto do espaço. Eu não sei exatamente como é essa força, se ela é do tipo central, se
ela é linear, enfim, eu não sei qual é, eu só sei que ela está definida e bem definida em cada ponto do espaço, tá? Desse espaço tridimensional. Então vamos considerar, bom, primeiro vamos considerar o nosso espaço tridimensional, tá? Nossos eixos aqui, tá? X, Y e Z. Tá? Considerar uma curva nesse espaço, tá? Uma curva qualquer, cujos pontos inicial e final são A e B. Tá? E eu vou considerar novamente um pequeno deslocamento dr. Tá? E claro, também vou considerar essa minha força F. Tá? Essa minha força F, pessoal, está definida em todos os pontos dessa curva, em todos os pontos do espaço. Mas eu decidi representar essa força, esse campo vetorial nesse ponto, tá? Para ilustrar a operação. Tá? Então, como é que eu defino o trabalho realizado por essa força nesse deslocamento infinitesimal BR? Tá? Vai ser um dW, tá? Vou representar dessa maneira, é um infinitésimo de trabalho, né? O trabalho nesse pequeno deslocamento, dW, isso vai ser igual a F escalar dr. O quanto da força está nesse pequeno deslocamento dr. Tá? Então, esse é o trabalho realizado pela força nesse pequeno deslocamento. Tá? Eu poderia agora querer calcular o trabalho realizado desde A até B. Nesse caso, como é que eu faria? Eu tenho que calcular a integral desde A até B. É como se eu estivesse somando cada uma dessas projeções, cada um desses DRs, até completar toda essa curva C. Tá? Então, o trabalho, nesse caso, vai ser a integral desde um ponto A até o ponto B de F escalar dr. Tá? Essa é a definição de trabalho realizado por uma força. Aí os detalhes das contas vai depender de como é essa curva, de como é essa força, qual o sistema de coordenadas que eu estou utilizando. Tá? Então, para ilustrar esse caso, tá? Para ilustrar a utilização dessa fórmula, tá? dessa expressão que a gente encontrou para o trabalho, vamos fazer dois exemplos. Tá? Esses exemplos estão nas notas de aula, tá? Se você quiser acompanhar lá. Vou fazer passo a passo aqui para a gente observar um fato, né? Que eu vou primeiro calcular o trabalho entre dois pontos através de uma reta, usando como uma curva que liga esses dois pontos uma reta, e depois eu vou usar uma parábola, tá? E a gente vai mostrar que o trabalho não é o mesmo. O trabalho calculado na reta é um valor, e o trabalho calculado na parábola é outro valor. Isso significa já de antemão, já adiantando o resultado, que essa força não é conservativa. Porque a gente vai ver daqui a pouco, vou falar, provavelmente vocês já sabem, uma força conservativa ela não depende do caminho entre esses dois pontos. Mas no caso aqui, essa força que eu vou usar como exemplo vai depender, tá? Então vamos lá. Então primeiro, vamos considerar, vamos botar aqui como um exemplo, né? Exemplo. Tá? A minha força, ela é dada da seguinte maneira. Vamos usar coordenadas cartesianas, tá? Para simplificar. Então a componente x chapéu vai ser xy, x chapéu, a primeira componente, menos y ao quadrado é y chapéu. Tá? Uma força bidimensional. Então, o trabalho, enfim, o dr vai ser também algo bidimensional. Né? Eu vou considerar primeiro uma reta ligando dois pontos, tá? no plano xy. Tá? Então, primeiro aqui, vamos representar o plano xy. Deixa eu só ajustar esse desenho. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. E os pontos que eu vou considerar vão ser a origem, tá? A origem, 0, 0. Esse vai ser meu ponto A. E o meu ponto B vai ser 2 e 1. Tá? Não tá... Deveria estar uma escala um pouquinho melhor. Tá? Mas aqui é 2 para x e aqui é 1 para y. Tá? E eu vou ligar esses dois pontos usando uma reta. Tá? Uma linha reta. Então, meu trabalho agora, meu trabalho é calcular o trabalho nessa reta. Tá?
Então vamos lá. Vamos partir da definição, né? Bom, primeiro, eu tenho a força, o meu dr nesse sistema de coordenadas vai ser um dx, x chapéu, mais um dy, y chapéu, e aí eu tenho que calcular a integral, né? Então, o trabalho vai ser a integral, tá? Desde A até B, tá? Vou chamar esse aqui de A, 00, e o B é 21, tá? Vou deixar só indicado, por enquanto. Tá? Daqui a pouco a gente faz ela explicitamente. Aí eu tenho que colocar quem é a força. A força vai ser xy, x chapéu, menos y ao quadrado, y chapéu, escalar, dx, x chapéu, mais dy, y chapéu. Tá? Ficou apertado aqui, mas acho que dá para entender. Tá? Então, vamos fazer o produto escalar como se deve, né? Esse escalar esse e esse escalar esse são os valores diferentes de zero. São os produtos que vão dar diferente de zero. Diferente de zero. Tá? E o que sobra vai ser integral desde A até B de x, y dx menos y ao quadrado dy. Tá? Esse é o resultado dessa integral. Sabendo que eu tenho duas variáveis aqui, né? Eu tenho x e eu tenho y. Tá? O que pode ser difícil realizar essa integral se eu não souber uma relação explícita entre x e y. Mas eu tenho a relação explícita entre x e y. Essa relação é a equação da reta. É ela que é o meu vínculo entre essas duas coordenadas. Tá? É ela que vai fazer com que eu possa eliminar uma coordenada em função da outra. Tá? Então, nesse ponto, a gente usa o fato da gente estar numa reta. Né? Então, usando o fato do caminho entre A e B ser uma reta, né? Como é que é essa equação, a equação dessa reta? Tá? A equação dessa reta é y, né, igual a 1 meio de x. Tá? Porque se x for 2, né? Se x for igual a 2, y é igual a 1. Tá certo, né? X igual a 2, y igual a 1. Então, essa equação aqui tá correta. Tá? Isso implica que o meu infinitésimo em y, né, meu dy, vai ser igual a 1 meio de dx. Tá? Então, pessoal, na minha integral, onde tiver y, eu substituo por 1 meio de x, e onde tiver dy, eu substituo por 1 meio de dx. Assim, eu elimino a dependência em y e posso fazer apenas a integral em x. Tá? Então, vamos fazer essa substituição. Então, o trabalho, agora eu vou integrar só em x, né? Eu vou fazer essa substituição. E o domínio de integração aqui, o intervalo de integração, vai ser de 0 até 2. Estou integrando só em x, né? Estou integrando só aqui agora, tá? Onde x varia. Então, integral de 0 a 2. Tá. Como é que é a integral? O primeiro termo é xy dx. Então, o x está lá, vezes o y, que é 1 meio de x, vezes quem é dx. dx, eu deixo ele, né? Porque eu vou integrar tudo em x mesmo. Menos y ao quadrado. A y ao quadrado dy. Y é igual a 1 meio de x, então isso vai ficar 1 quarto de x quadrado, vezes quem é dy. dy é 1 meio de dx. 1 meio de dx. Isso aqui vai ser integral de 0 até 2. Aí só simplificando aqui um pouquinho, vai ficar 1 meio de x quadrado dx menos 1 oitavo de x quadrado dx. Tá? Bem simples. Essa coisa simplificou bastante. Integral de 0 a 2. Aí eu tenho 1 meio menos 1 oitavo. Isso vai dar 3 oitavos, né, de x quadrado dx. Então, por fim, eu vou ter 3 oitavos integral de... isso vai dar
Aí vai vir 1/3 aqui embaixo, né? Vai vir vezes 1/3, x ao cubo, integrado desde 0 a 2. Tá? O 3 cancela, então fica 1/8 de x ao cubo desde 0 até 2. E isso aqui é simplesmente... Bom, quando for 0 vai dar 0, então só sobra quando x for igual a 2, né? Então fica 1/8 vezes 2 elevado ao cubo. Isso aqui vai dar 1. Tá? Então o resultado do trabalho realizado por esta força bidimensional neste caminho, o resultado é 1. Tá? Muito bem. A gente poderia também realizar essa mesma operação aqui substituindo x em função de y. E aí eu teria uma integral em y e o resultado seria o mesmo. Tá? Isso você pode fazer como exercício para ver se está tudo funcionando. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, calcular o trabalho do mesmo jeito, só que agora, em vez de usar uma reta como caminho de integração, eu vou usar uma parábola. Tá? Eu quero ver qual vai ser o resultado se eu conectar esses dois pontos A e B, os mesmos dois pontos de antes, né, porque eu quero fazer a comparação, eu vou ligar eles para uma parábola, que é um outro tipo de caminho, um outro tipo de curva. Tá? Então deixa eu desenhar aqui novamente meu plano XY. Aqui x, aqui y. Aqui meus dois pontos novamente, 0, 0. Aqui, vou tentar fazer um pouquinho mais em escala. Aqui, 2 em x e 1 em y. Tá? Os mesmos dois pontos de antes. Tá? Aqui 1 e aqui 2. Agora eu vou juntar esses dois pontos através de uma parábola. Tá? Essa parábola aqui em azul. Eu vou usar a mesma estratégia. Eu vou substituir uma coordenada em função da outra usando a equação da parábola. Antes eu usei a equação da reta, porque o caminho era uma reta. Agora eu vou usar a equação da parábola. Tá? Eu já vou fazer isso de antemão. Essa equação da parábola vai ser y igual a 1/4 de x quadrado. Tá? Vamos ver se ela funciona. Se x for igual a 0, y é 0, então tá ok. Se x for igual a 2, o y tem que dar 1. Então, se x for 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4, cancela com esse 4 aqui embaixo, dá 1. Tá? Então, beleza, está funcionando a minha parábola aqui. Então, essa é a equação. Esse é o vínculo entre essas duas coordenadas. Y igual a 1/4 de x ao quadrado. Bom, o dy, nesse caso, vai ser 1/2 de x dx. Tá? Então, novamente, vou usar essas duas relações na integral do trabalho para eliminar uma das dependências. Tá? Bom, o trabalho, eu vou usar o resultado anterior. Deixa eu só pegar esse aqui, ó. Vou só copiar ele para não precisar escrever novamente. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colar aqui embaixo. Tá? Esse é a expressão para o trabalho. Tá? Nesse ponto eu ainda não substituí qual é a curva, né? Qual é o caminho ligando A e B. Tá? Vou fazer isso agora. Então, isso implica que o trabalho... Tá? Agora eu vou integrar só em x, né? Vou substituir quem é y. Então a integral vai ser de 0 a 2 de x vezes y, né? Então x, vou colocar assim, x vezes y, onde y é 1/4 de x ao quadrado dx. Tá? Esse termo está ok, só depende de x agora. Menos y ao quadrado. Y agora é 1/4 de x quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 16 x à quarta. Tá? Esse é só o y ao quadrado. Vezes o dy, que é 1/2 de x dx. Tá? Então vamos simplificar isso aqui, vamos juntar termos aqui, fazer as multiplicações. Isso vai ficar 1/4 de x ao cubo dx menos 1 sobre 32 x à quinta dx. Tá? São os dois termos da minha integral. Não dá para juntar, são potências diferentes, né? Como no outro caso até deu para juntar os dois termos num único termo para realizar a integral.
Mas aqui, pessoal, então, a integral simples, integral de polinômios, isso aqui vai ficar x à quarta sobre 16, tá? Menos, aí o outro termo vai ser um 5 aqui embaixo, vezes 32, tá? Vai ser 1 sobre 196, x à sexta. Isso tudo, né, calculado nos limites de 0 a 2, tá? Nos limites de integração de 0 a 2. Novamente, quando x for 0, todo esse termo vai dar 0. Quando for 2, vai dar 2 à quarta, aqui, sobre 16, menos 2 à sexta, sobre 196. Aí você pode fazer essa continha, vai dar 2 terços. Esse é o resultado dessa integral. Não é 1. Tá? A gente encontrou que integrando na reta dá 1 e agora integrando na parábola dá 2 terços. Isso significa que essa força, definitivamente, ela não é conservativa. Tá? Já estou adiantando a definição do que é conservativo, mas guardem esse resultado. Tipo, se a gente tivesse encontrado o mesmo valor, independente da trajetória, claro que isso não seria uma prova, né? Porque eu estaria só olhando para duas trajetórias, né? Não seria exatamente isso. Mas aqui já dá um indício, claro, já é um exemplo aqui de que essa força depende do caminho. Tá? Você pode usar outros caminhos, né? Nas notas de aula tem outros caminhos mais complicados, que é importante que vocês façam e entendam. Tá? Então vamos agora para a definição de campos conservativos. Então, vamos lá. Campos conservativos. Tá? Então, um certo campo vetorial F, tá? Esse F, ele é conservativo quando o trabalho realizado por esse F, tá? Numa certa região do espaço, entre dois pontos, não depende desse caminho. É independente. É como se eu usasse a reta ou usasse a parábola, fosse igualmente satisfatório, né? Eu encontraria o mesmo valor do trabalho. O trabalho que eu encontro integrando na curva, na parábola, é o mesmo que eu encontro integrando na reta. Isso significa que F é uma força conservativa. O seu trabalho não depende do caminho. Ele depende apenas do ponto inicial e do final. Do ponto inicial e final. Então vamos escrever assim, ó. Eu posso dizer que uma definição, né, uma definição de campo conservativo, né, eu tenho várias maneiras de dizer que um campo é conservativo ou não. Né? Posso olhar para o rotacional, eu posso olhar para o trabalho, enfim, todas essas afirmativas sobre o que é um campo conservativo, elas são equivalentes. Tá? Mas a mais, vamos dizer, a mais intuitiva e a mais interessante do ponto de vista físico, que trata justamente da questão do trabalho, de uma força, é essa, né? F é um campo conservativo, tá? É um campo conservativo se o trabalho realizado por F, tá? F é um campo conservativo se o trabalho realizado por F é independente. Opa, desculpa, diminuída aqui na tela. Deixa eu ajustar ela aqui. Acidentes de trabalho, tá? Então F é um campo conservativo se o trabalho realizado por F é independente do caminho. Caminho, isto é, depende apenas do ponto inicial e final. Tá? Só depende do ponto inicial e final. Então, o que isso quer dizer? Que trabalho, né, que é igual a integral de A até B de F, escalar dr, ela não depende do caminho. Tá? O que significa dizer que não depende do caminho? Tá? Significa que ela só vai depender dos pontos A e B. Tá?
E isso implica, pessoal, para que essa integral só dependa do caminho, implica que f tem que ser escrito como o gradiente de uma certa função f, uma função φ, tá? Que pessoal, a gente costuma chamar de função potencial. Tá? Esse φ, ele vai depender das coordenadas também, né? Enfim, em geral, ele depende das 3 coordenadas. Tá? Isso garante que essa integral do trabalho só depende do ponto final e do ponto inicial nessa curva que eu estou integrando. Tá? Como é que isso funciona? Se eu voltar aqui e escrever trabalho, que é integral entre A e B, do gradiente de φ escalar dr, esse termo que está aqui dentro da integral é justamente o diferencial de φ. Tá? Esse é o dφ, tá? Usando a definição que a gente fez lá atrás. Então, isso aqui é a integral de A até B de dφ. Tá? E a integral de dφ é o próprio φ. Essa é a própria função calculada nos pontos A e B. Tá? Então, por fim, isso fica a função φ calculada em B menos a função φ calculada em A. Ou seja, essa integral tem como resultado algo que não depende do caminho, vai depender só do valor dessa função φ em B, que é o ponto final, e o valor dessa função potencial, dessa função φ, calculada em A. Então, da definição de campo conservativo, implica que a minha força sempre tem que ser expressa como gradiente de um potencial. Se eu puder expressar a minha força como gradiente de um potencial, significa que o trabalho dela só vai depender dos pontos inicial e final. Tá? Bom, tem uma outra maneira de perceber que uma força é conservativa, através do seu rotacional. Tá? Quando o rotacional desse meu campo vetorial F for zero, significa que essa força é conservativa. Tá? Então vamos ver como isso aparece através dessa nossa definição. Então, seja F, tá? Eu já estou dizendo que ela é conservativa, ou seja, eu estou dizendo que F é igual ao gradiente de φ. Tá? Então, estou estabelecendo que ela é conservativa. Vamos ver se aonde isso nos leva em termos do rotacional desse F. Tá? Se você lembrar de uma relação vetorial, né, que diz que o rotacional do gradiente é zero, né, você já tem aqui você já consegue obter esse resultado diretamente. Mas vamos fazer isso aqui com um pouquinho mais de detalhes, tá? Vamos usar coordenadas cartesianas. Então, eu tenho que F é o gradiente de φ. Então, isso aqui em coordenadas cartesianas vai ser x chapéu del φ del x mais y chapéu del φ del y mais z chapéu del φ del z. Tá? Então, eu posso chamar esse elemento aqui de f de x, que é a componente de x, componente de f na direção x. Esse aqui é o meu fy, esse aqui é o meu fz. Tá? Então, fx é a derivada de φ em relação a x, fy é a derivada de φ em relação a y, e fz é a derivada de φ, derivada parcial, todas elas parciais, em relação a z. Tá? Agora, se eu considerar o seguinte, eu tenho, por exemplo, a derivada de φ em relação a y. Tá? Agora, se eu derivar eu derivar essa expressão aqui em relação a x, o que vai acontecer? Se eu derivar em relação a x, então vai vir um outro operador, del x, que vai derivar esse meu del φ del y. Então, isso aqui é uma derivada segunda de φ em relação a x e em relação a y, uma derivada mista. Tá? Primeiro eu derivo em relação a x, y, e depois eu derivo em relação a x. Mas, de fato, como essas coordenadas são independentes, isso aqui é igual também a del 2φ, del y, del x. Tá? Eu posso fazer essa troca na ordem da derivação. É como se aqui eu tivesse derivado primeiro em x e depois em y. Seguinte, esse cara que está aqui dentro desse parênteses, que eu indiquei em azul, aqui, esse é o meu fy, tá? Então, eu posso escrever o seguinte, que a derivada em relação a x do fy, né? Derivada em relação a x do fy, tá? Vou escrever aqui embaixo,
del fy del x é igual, tá? Agora vamos olhar para cá, né? O que eu tenho aqui nesse lado aqui dessa... Só vou escrever isso aqui um pouquinho mais de detalhe. Del y, né? Isso aqui é igual a del y, del φ, del x. Agora observemos o que tem aqui dentro desse parênteses. Isso aqui é o próprio fx. Tá? Então, nessa minha segunda linha, nessa minha linha aqui de baixo, eu tenho que o del fy del x vai ser igual a del fx del y. Tá? Vem daqui. Essa outra parte da igualdade vem dessa identificação. Tá? Então, isso implica que, por fim, que del fy, ou, enfim, del fx, ó, del fx, del y, menos del fy, del x, é igual a zero. Ó. Isso aqui, pessoal, é uma consequência do fato de eu poder fazer essa mudança, né, entre a ordem de derivação. Tá? Se eu tivesse dependências aqui explícitas entre x e y, isso aqui não poderia ser feito. Tá? Mas isso aqui me permite, tá? Pelo fato da força poder ser escrita como o gradiente de um potencial. Né? Eu tenho as componentes de f escritas como derivadas. Tá? Você pode fazer essa mesma construção para y e z, para z e x. Tá? E o que você vai encontrar como resultado é o seguinte, tá? Eu vou só relacionar aqui os outros dois resultados. Que del f, del y, del z, menos del f, del fz, del y é igual a zero. Tá? Outro resultado aqui. E também que del fx, del z, menos del fz, del x também vai ser igual a zero. Tá? Mas, pessoal, se vocês lembrarem de como é o rotacional de uma função, vocês vão ver que cada uma dessas equações é a componente, né? Cada uma dessas equações que está aqui, essa e essa, são as componentes do rotacional. Tá? Só para lembrar, eu vou escrever aqui embaixo. Rotacional, né? Lembrando, vamos colocar assim, lembrando que o rotacional de uma certa função vetorial f, ele é igual a del fz, del y, menos del fy, del z, na direção x chapéu, mais del fx, del z, menos del fz, del x, na direção y chapéu, mais, por fim, del fy, del x, menos del fx, del y, na direção z chapéu. Essa é como aparece o rotacional em coordenadas cartesianas. Se eu olhar para as componentes aqui, olha só, del fz, del y, menos del fy, del z, é justamente esse resultado aqui, ó. Só que está invertido o sinal, né? Eu posso multiplicar tudo isso aqui por menos 1 e eu vou obter esse resultado. E ele é zero, tá? Então isso aqui é zero. Tá? Agora, se eu olhar para esse outro, del fx, del z, del fz, del x, é justamente esse resultado que está aqui, ó. E ele é zero. Tá? Também vai dar zero. Isso aqui é zero. Um menos o outro dá zero. E da mesma forma para esse termo aqui embaixo. Del fy, del x, del fx, del y. Que está aqui, ó. Também é zero. Mais um termo que dá zero. Por fim, pessoal, eu concluo que o rotacional de f é igual a zero. Tá? Isso porque eu pude escrever f como o divergente de uma função escalar. Tá?
Então, a partir daqui, através dessa minha definição, estou dizendo que f é uma função conservativa, ou seja, que ele pode ser escrito como gradiente no potencial. Eu chego à conclusão que o rotacional desse f deve ser zero. Então, sempre que eu tiver uma força, um campo vetorial, uma função vetorial, e eu calcular o seu rotacional como sendo zero, significa que aquilo representa uma força conservativa, representa um campo conservativo. Então, isso é uma outra maneira de definir um campo conservativo, né? Isso aqui pode ser tomado como uma definição de campo conservativo. Muito bem. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar hoje, tá? Alguns elementos de integração em curvas e essa discussão sobre campos conservativos, tá? Como sugestão, novamente, acompanhe essas videoaulas em conjunto com as notas de aula, sempre anotando quando você tiver alguma dúvida, você não entendeu alguma passagem ou alguma questão mais conceitual, para que a gente possa discutir nos nossos encontros síncronos, tá? Nas nossas discussões de tirar dúvidas e a discussão geral sobre os temas da unidade. Tá bom? Então vou ficar por aqui. Obrigado. Tchau, tchau.